Olá, eu sou Leila Maria Moreno, diretora de projetos da Sarau Cultura Brasileira, e é um imenso prazer apresentar mais um episódio do nosso Sarau de Ideias, hoje com um convidado especialíssimo, o grande ator Jackson Costa. Jackson, que tem 39 anos de carreira, de sucesso, no teatro, no cinema e na televisão, com peças que foram grande sucesso de crítica, formadoras de público no teatro baiano. Encenou Dona Flor e seus dois maridos e recebeu do próprio Jorge Amado o elogio de melhor vadinho que ele já viu nos palcos do mundo. Foi um dos primeiros atores baianos a fazer atuações expressivas na TV Globo, a exemplo do especial O Alto de Nossa Senhora da Luz, que representou o Brasil no Oscar da TV americana. Fez novelas e minisséries de sucesso como Renascer, Pedra sobre Pedra, Duas Caras, Gabriela, O Romance da Pedra do Reino, Segundo Sol, entre outros. Também é um grande poeta e desenvolve um trabalho incrível com poesias em suas diversas potencialidades. Viajou por vários lugares do Brasil com o espetáculo A Coisa, juntando ritmos à poesia, e foi o precursor do Sarau do Poeta. Como diretor, esteve à frente do espetáculo Love, Canto pela Paz 1 e 2, do show Por uma Folha, da cantora Flávia Venceslau, dirigiu os shows ao vivo de Margareth Menezes e foi vencedor do Prêmio Caymmi de Música como melhor direção artística na edição de 2017 pelo show O Velho Homem do Rio, de Celo Costa. Esse é o nosso incrível Jackson Costa, nosso convidado maravilhoso, que tem aqui de forma muito reduzida uma biografia. Reduzida? Reduzida, uma biografia. Pense que eu sou tudo isso aí, que eu vou ficar um ser metido a besta. Mas você é, meu bem. E mais, eu sei que você tem muita coisa para contar pra gente aqui hoje. Você é um grande artista e a gente está muito feliz com a sua presença. Eu queria começar agradecendo muito a sua disponibilidade por estar aqui, por tirar esse tempinho. Eu sei que você daqui vai corrido para o ensaio, que a gente está prestes a estrear um grande projeto que a gente vai conversar aqui hoje também. Mas é uma alegria poder te receber, poder te ouvir, compartilhar com as pessoas também um pouco mais da sua trajetória e da nossa trajetória junto, né? Eu que sou grato de estar aqui nesse Sarau de Ideias, né? De estar também, mais uma vez, com a Sarau, agência, fazendo espetáculo de teatro. Eu costumo dizer para as pessoas, desde que eu fiz A Hora e Vejo Augusto Matraga com vocês, que a melhor produtora de teatro do Brasil é a Sarau. Por várias razões, assim, né? Pelo que propõe, pelo tratamento, né? Que se dá às obras, aos atores. É o sonho de consumo, eu acho, de qualquer ator, é trabalhar dessa forma, tendo a produção como uma extensão do artista. Então, nesse caso, produção é arte, né? É um trabalho artístico. E isso eu vejo no trabalho de vocês assim muito bem. Então, estou feliz de estar aqui e fazendo esse trabalho com esse nome que é tão importante nos dias de hoje. Viva o povo brasileiro, né? Eu penso que depois de tudo que nós vivemos, graças a Deus, atravessamos um deserto, a maior reflexão que a gente deve fazer é sobre nós, quem nós somos, e essa obra traz essa reflexão, né? Exatamente. Me diga aqui, já que você entrou nesse assunto, vamos pegar aí esse tema. Esse é o terceiro trabalho que você faz com a Sarau, né? Nós fizemos o Hora e Vez de Augusto Matraga. De Guimarães Rosa. De Guimarães Rosa, dirigido também pelo maravilhoso André Paes Leme. André Paes Leme. Depois você esteve também na Face da Boa Preguiça. Olha que maravilha. Com a presença de Ariano Suassuna no Teatro Santa Isabel, em Recife. Olha aí. Ele foi assistir com Eduardo Campos, se não me engano, né? Olha, que era vereador, que estava assim... Caramba! Muita gente falava que ele seria, né, um grande presidente do Brasil, né? Ele era candidato, morreu na candidatura, sim, né? Sim, sim. Ele foi com a esposa dele, Ariano e Zélia foram assistir. Então eu tive a honra de ter o autor na plateia, né? Eu acho que foi antes da Pedra do Reino, porque na Pedra do Reino ele também, Luiz Fernando Carvalho levou ele lá para a cidade dele, Taperoá, e ele falou pra gente, assim, antes da gente gravar, né, a Pedra do Reino. Então esse é o terceiro, né? Esse é o terceiro. É o terceiro. E assim, e é o segundo com o André Paes Leme, que é esse diretor que quando eu conheci no Sarau, no Matraga,
Assim, o Matraga foi uma substituição. O Vladimir Brista fazia o Augusto Matraga, e aí ele foi fazer um outro trabalho, e aí me convidaram para fazer. Então, eu memorizei o texto, comecei a memorizar um pouquinho lá em Salvador. Vocês mandaram para mim uma fita com o espetáculo, e eu ensaiei uma semana no Rio, aqui no Rio de Janeiro. Fiquei no hotel, memorizando texto, e não é um texto fácil. Guimarães Rosa é um Shakespeare, né, brasileiro, que tem vocabulários próprios, né, tem um dicionário, né, Exatamente. termos dele. Então, quando ele faz essa coisa de colocar a poesia na prosa, ele cria uma literatura que não é esse falar nosso, né, do cotidiano. É diferente, tem que ter uma coisa meio enviesada assim, que se o caboclo não firmar o passo ali, ele tropeça. E aí eu memorizei em uma semana. Quer dizer, tinha alguma coisinha que eu já tinha lido, uma coisa ou outra eu já tinha memorizado, talvez uma semana antes de vir para cá, ou 15 dias, não lembro exatamente. Mas memorizar mesmo foi uma semana. Então eu ficava no hotel, eu memorizava o texto, cansava, dormia, aí botava o celular para me acordar meia hora depois, aí acordava e memorizava, igual peão. Eu descia, almoçava no restaurante mais próximo e subia rápido para o hotel para poder memorizar, senão eu não ia dar conta, né? Mas aí eu me encantei pela forma de direção de André Paes Leme. Eu tenho assim o privilégio de trabalhar com grandes diretores, né? Na Bahia, Márcio Meirelles, Paulo Dourado, Luiz Mafuz, José Delmo, que é lá da minha origem, né, em Itabuna, Hebe Alves, muitos grandes diretores. Na TV Globo, quem me trouxe para a TV Globo foi Luiz Fernando Carvalho, que é um dos que eu considero assim, um dos maiores diretores. Aí, quando eu conheci André Paes Leme, eu fiquei encantado pela sabedoria dele, pelo talento artístico e pela forma delicada que ele lida com todos os profissionais que estão em volta. Todos, absolutamente. Inclusive o ator, que é um ser humano, no caso eu vou falar por mim, muito delicado. Se não tiver uma delicadeza para tratar com o ator, você pode fazer um efeito contrário às vezes do que você quer. Então, quando o diretor é aquele bicho meio brabo às vezes, que pensa que é Deus, pensar que é Deus, ele já perde a chave de ser Deus, né? E aí trata, às vezes, maltrata o ator, comigo não funciona. Eu não sou sabe? Se quiser tirar alguma coisa de mim, tem que ser com muita delicadeza. E André tem esse talento. O André tem esse talento. Eu também tenho uma alegria imensa de trabalhar com ele. Estávamos falando sobre isso num outro momento em que a gente recebeu aqui o Maurício Tizumba, ator também. Maravilhoso. Do nosso projeto. Que eu estou tendo esse presente de estar morando com ele. Isso é uma Vocês estão me dando esse presente. Tizumba é um... Ele é um acontecimento, né? Ele né? Ele é. E a gente estava falando exatamente sobre essa característica do André, que é uma figura absolutamente estudiosa, né? O André é um grande professor, né? Ele tem uma forma de lidar com as pessoas, assim, uma didática tão incrível para contar, para extrair das pessoas o que ele precisa. E essa delicadeza dele é de fato em todos os setores, porque essa delicadeza é a mesma de quando a gente está sentado numa mesa fazendo uma reunião de produção e decidindo o que dá e o que não dá para fazer, onde é que a gente corta, onde é que a gente segue. E ele é sempre essa mesma pessoa da sala de ensaio, gentil, afetuoso. E eu acho, inclusive, que essa relação tão bacana que o coletivo de Viva o Povo Brasileiro conseguiu, né, que é um coletivo que tem um lugar afetivo muito, muito grande, não é sempre que a gente consegue formar coletivos assim, tem muito a ver também com uma liderança ali do André, que traz esse clima para dentro do espaço de trabalho. Então, ele é um maestro, né? Ele é um grande maestro. E se não tem um grande maestro para reger a orquestra, ela está sujeita a desafinar. E ele falava já de Viva o Povo Brasileiro quando eu fazia Augusto Matraga com ele. Então, ele tem um estudo profundo, uma paixão por esse livro. Ele falou há poucos instantes, há poucos dias no ensaio, que eu acho que ele já leu 6 vezes ou mais esse livro, e é um livro... Quase 700 páginas. Quase 700 páginas. Então ele tem um carinho muito grande por esse livro,
E é interessante porque o livro, assim, de alguma maneira, propõe uma relação harmônica entre povos diferentes, que se dá essa formação desse povo brasileiro. E aí ele faz isso. Se a gente for olhar assim, como é a relação dele com vocês da Sarau, com todos os profissionais envolvidos, com o iluminador que ele convida, com o povo do cenário, do figurino, de maquiagem, com os atores, com os funcionários que estão ali na sala quando ele está ensaiando, eu penso que ele realiza um pouco do sonho de João Baldo Ribeiro já, né? E isso é bacana, porque não adianta a gente ler uma literatura daquela que está propondo uma modificação nessa forma da relação humana, né? E a gente não colocar isso em prática. Então eu vejo assim que esse nosso trabalho, Viva o Povo Brasileiro, na construção dele, a gente já exerce um pouco do que propõe o livro, que é um respeito entre as diferenças, né? É uma convivência saudável, bonita, cada um sabendo a importância do que cada um é, né? E quando a gente sabe o valor que a gente tem, a gente passa a dar valor ao outro. Então o livro propõe muito isso, né? E André faz isso muito bem, faz isso assim de forma brilhante. Ele está há muitos anos estudando esse livro, foi a tese dele de doutorado, né? Ele tem uma paixão, como você disse, muito grande por essa história. E a gente já passou por muitas etapas nesse processo. Isso já era para ter virado 3 espetáculos diferentes, Pois depois 2, e depois... Enfim, e dentro desse processo a gente acabou encontrando um recorte muito especial, que é esse que a gente está fazendo. E para além do André Paes Leme, que também enfim, o diretor com quem você já trabalhou e está trabalhando de novo, você tem também a figura do nosso diretor musical, né? Que é o João Meirelles, com quem você também recentemente realizou um trabalho de um projeto musical lindíssimo, baiano, que eu assisti também, né? baiano também. Uma leitura dos Búzios. Uma leitura dos Búzios, que tinha não só o João como diretor musical, mas o Márcio Meirelles dirigindo, que você acabou de citar também como uma das grandes referências, né, que você tem na sua trajetória. Quando a gente trabalha com alguém com quem a gente já trabalhou, é mais confortável ou é o contrário? Depende. Depende, né? No caso desses que nós estamos falando, é mais confortável, né? A gente já se conhece um pouco, já conhece um pouco o outro, já tem um respeito desde do primeiro trabalho, esse respeito ele se amplia, né? Andréa, né, Alves estava falando, quando a gente conversando, eu conversei com você e com ela, né? Para vir fazer o Viva o Povo Brasileiro, ela falou: Jackson, você vai ver que André, ele está melhor ainda. Então, assim, é uma pessoa que tem uma sabedoria de saber que a arte também é uma ferramenta, um instrumento para que a gente, em primeiro lugar, para quem faz, se melhorar, né? Evoluir, crescer, aparar as arestas e tudo e conviver melhor com o ser humano, né? Com Márcio Meirelles, eu já fiz algumas coisas lá na Bahia com ele. É um diretor que eu admiro muito. O Teatro Vila Velha é um teatro que tem uma história muito bonita na Bahia. É um teatro essencial. Assim como a gente tem ali o Teatro Oficina de Zé Celso, que é uma coisa única, não tem um par no mundo, né, não só no Brasil. Zé Celso se autodefinia como um fóssil vivo do teatro. E eu fui ver isso nos espetáculos dele. A gente entra numa aura que é um teatro, é uma coisa que baixa no terreiro. Então, assim, não é todo espetáculo, às vezes até, por melhor que seja, que você sente que tem uma coisa pairando ali que modifica você. É como se estivesse no terreiro de candomblé, sabe? Assim, baixa uma entidade ali que é teatro. Então, você vê o ator diferente do que ele é fora de cena, e você vê que tem uma energia ali que faz com que aquilo seja tudo. Tudo que é fora dali não é mais nada, será diferente a partir daquilo ali. Márcio tem um pouco disso, com linguagens diferentes, mas ele propõe ali, ele dá continuidade a que João Augusto, que é carioca, né? Era carioca, está no andar de cima já, que cria esse teatro livre da Bahia, que é o Teatro Vila Velha. Ele era professor, se não me engano, da Escola de Teatro da UFBA,
E aí saiu para fazer uma coisa diferente e convidou quem quisesse. Foi uma galera, Otton Bastos, Geraldo Del Rey, Mário Guzmão, só gente assim, maravilhosa. Né? Aí Márcio dá continuidade a isso. E é um diretor que eu me identifico muito porque é o teatro essencial, sabe? Assim, ele não faz para agradar. Ele faz o teatro que tem que ser feito naquela hora que ele está fazendo, assim. Então, durante a pandemia, nós fizemos um espetáculo que foi os 3 Pablos Guerreiros contra o Dragão da Maldade. Eu interpretando Pablo Picasso, Lúcio Tranchese fazendo Pablo Casals e Miguel, que também era o autor, fazendo... Miguel que trabalhou com a Mia Haddad aqui, fazendo Pablo Neruda. Nós fizemos transmissão, cada um na sua casa, no celular, pegando luz de cabeceira de cama e tudo. E ele montou um espetáculo que nós apresentamos presencialmente, assim que foi possível, né, depois que passou mais a pandemia. E aí, depois desse espetáculo, é que ele me convidou para ir fazer uma leitura dos Búzios com ele. Que eu adorei. Espetáculo forte, né? É, maravilhoso. Eu assisti em São Paulo e fiquei encantada com o espetáculo. Encantada. Eu saí do teatro, assim, super feliz de ter visto, porque é isso, o teatro, eu sou uma apaixonada por todo tipo de arte, mas o teatro particularmente é o meu lugar mesmo, né? É aquele lugar que quando eu gosto de um espetáculo, eu tenho uma sensação, assim, de uma alegria profunda, porque eu acho realmente, assim, um grande show, eu acho uma loucura, porque o que te causa, né? O que te traz de reflexão, eu saí do Búzios, assim, pensando tantas coisas, mas tantas coisas. Fiquei com alguns dias com aquilo assim reverberando. Falei algumas vezes do espetáculo para o André e para a Andréia. A gente conversou muito sobre isso, porque na verdade eles viram primeiro. Eles viram primeiro que eles estavam em São Paulo na mesma semana, eles foram assistir. E aí eu ia na semana seguinte. E aí eles falaram assim, a gente assistiu um espetáculo maravilhoso, vai assistir e tal. E aí eu fui assistir. Aí quando eu assisti, a gente começou a se falar. E foi daí que veio assim, não, porque nós temos que trazer pro Vivo Povo. Não, o Jackson tem que vir, o Jackson tem que fazer nosso projeto. Não, porque o João, eu amei aquela direção musical. Então, de fato, foi um projeto que foi muito bacana, assim, de ter assistido. Fiquei muito feliz de ter visto. E, assim, uma releitura da história, né, da Revolta dos Búzios. Eu gosto muito desse nome, Uma Leitura dos Búzios. Porque não é a leitura. É uma leitura. Né? Não assume como a leitura, mas eu vejo que até então é a melhor leitura. A melhor né? leitura. É pela ótica feminina. Sim. Não é? A autora, uma mulher negra. E como você viu, ele era narrado pelas atrizes negras assim, né, da peça. É muito bonito. E a direção de João, né? De João. João eu conheço já de muito tempo, né? A convivência dele ali com o Teatro Vila Velha, com Márcio Meirelles. Sempre aquela pessoa calada, é uma cópia de Márcio Meirelles, né? É Márcio Meirelles, assim, esculpido e escarrado, né? Mas eu não conhecia direito, porque ele é muito discreto, muito na dele e tal. Aí fui conhecer melhor agora o trabalho dele ali, de direção musical, que é uma coisa fenomenal. Fenomenal. E assim, ele é muito rápido. A gente estava ali ensaiando alguma coisa, aí quando partia para uma cena, no dia seguinte ele vinha com uma música e com muitos arranjos, e ele faz uma música, no caso lá, uma leitura dos Búzios, falando dessa revolta dos alfaiates, né, do povo da Bahia. Ele faz uma música que é a música do povo. Não é uma música feita, uma música de rua. Então, assim, não é tão fácil fazer isso, né? Mas ele consegue pegar aquela musicalidade que tem nas ruas da Bahia e transformar isso numa música em cena. E em muitos momentos, assim, eu que não abro mão de viver na Bahia, principalmente hoje, quer dizer, hoje, há 30 e tantos anos já. Eu moro mais em Salvador do que na cidade onde eu nasci, né? Já tenho mais tempo lá. Você nasceu onde? Eu nasci em Itabuna, no sul da Bahia, na terra de Jorge Amado. E tem essa rixa, né? Rixa entre aspas, né? Os ilhaenses dizem que ele é ilhaense e nós itabunenses dizemos que ele é itabunense. Agora eu vou explicar por quê. Muita gente não deve saber. Muita gente sabe, mas muita não deve saber. Ilhéus está aqui na costa marítima.
Aí você anda um pouquinho para o interior, 20 e poucos quilômetros, você chega em Itabuna. Você anda um pouquinho mais para o interior, se distanciando da costa, você está em Ferradas. Que Ferradas pertence a Itabuna. Mas quando ele nasceu em Ferradas, tudo era Ilhéus. Então Ilhéus perdeu, né? Assim, Olha aí. Mas, na verdade, ninguém perdeu, né? Ninguém. Todos nós ganhamos. Todo mundo ganhou, porque Jorge Amado. ele é do mundo, né? Exatamente. Ele é do mundo. Mas eu me perdi no que eu estava falando. Olha, também me perdi no que a gente estava falando, porque é tão maravilhoso esse... Não, a gente estava falando da questão de você com o João, de como vocês se conheceram. Sim, pronto. Sim. Você trouxe o fio aí da história. No interior da Bahia, a presença rítmica não é tão forte, obviamente, como na capital. Ali tem um tambor do povo negro e o tambor indígena, muito forte. Quem quiser sim. entender melhor Carlinhos Brau, é só pensar que ele é um negro que também é indígena. Então, quando ele põe aquele cocá na cabeça, e quando ele surgiu, saiu mais da percussão e se pronunciou mais enquanto cantor, eu lembro que muita gente fazia críticas, que era um cara muito vaidoso, assim, como se aquilo... Vai chamar um indígena de vaidoso? Não, é a cultura dele, né? Então, a presença do ritmo ali, do tambor, é muito forte. E isso mudou muito a minha maneira, inclusive, de atuar quando eu passei a morar e fazer escola de teatro em Salvador, né? E João, ele nasceu ali, né? Ele vive muito isso, então ele consegue trazer essa pulsação que interfere no jeito de falar do povo baiano. Dizem que o baiano fala lento, né, devagar. Eu não sei. Eu não sei nem como é que eu sou. Eu fui saber um pouco quando eu fiz uma peça, Diálogos de Platão, quando eu morava ainda em Itabuna, fui participar de uma convenção internacional da Rosa Cruz no Guairão, em Curitiba. Eu tinha uns 17 anos, aí fazia Platão e o meu amigo fazia Meno, tinha um diálogo entre eles dois, a peça. Aí uma senhora muito bonita foi no camarim depois, elogiou muito, falou assim, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não sabia que Sócrates era nordestino. Aí que eu fui ver que eu tenho um sotaque que é um pouco diferente, sabe? Mas eu não penso sobre isso, eu sou, né? Mas é isso. Mas o lugar nordestino, especificamente baiano, nessa obra particularmente que a gente está trabalhando agora, te traz um lugar de maior pertencimento? Você tem uma sensação de estar muito entranhado dentro dessa narrativa do João Baldo Ribeiro? Sem dúvida. Assim, eu vim para o Rio fazer telenovela com 24 anos. Aí eu fiz a primeira telenovela, que foi Pedra sobre Pedra. Voltei para lá para fazer Dona Flor e seus dois maridos, Jorge Amado, no teatro. Aí, ainda em temporada lá em Ilhéus, Luiz Fernando me chamou para fazer Renascer. Aí eu fiz Renascer, voltei para lá. Eu fiz algumas novelas, umas 5 ou 6, sempre terminando, voltando para lá, porque é o meu lugar, é onde eu tenho que saber quem eu sou. É a fonte, né, de onde eu vim. E como eu, saindo do sul da Bahia para fazer escola de teatro em Salvador, eu só passei ali 2 anos e pouco, para mim não foi o suficiente para eu vivenciar aquela cultura soteropolitana que é muito rica, é muito diversa, né? Então eu não quis abrir mão disso. Então, eu fui fazer uma leitura de Búzios em São Paulo, ano passado, que é uma história baiana, e estou vindo para o Rio de Janeiro fazer uma história baiana. Isso me cativa muito. E eu não conhecia o livro, eu não tinha lido o livro ainda, Viva o Povo Brasileiro. E, assim, que felicidade a minha de não abrir mão de mergulhar, mesmo sendo de lá, porque a pessoa pode ser de lá e não se identificar tanto, né? O livro fala disso também, né? Pode, claro. Fala desse brasileiro que não se conhece, né? Exato. E quer ser europeu e tudo mais. Então, parece que é mais fácil por eu ser baiano. Eu não sei se é mais fácil do que... Não sei se é mais fácil, mas eu acho que talvez traga esse lugar. Em algum aspecto é mais fácil, né? E assim, eu gosto de falar de mim, ou seja, da minha cultura. Sim. Então eu estou aqui para fazer isso, né? No Viva o Povo Brasileiro.
Então, todas as coisas que eu venho buscando entender e buscando me entender, buscando valorizar, preservar e me expressar pelo que eu sou, é o que o livro propõe, né? O livro propõe isso. Ele fala exatamente dessa mistura de um povo europeu que chega, né, aqui nesse país, encontra os povos originários aqui, aí para poder eles fazerem o que eles querem fazer aqui, que é explorar. Eles precisam da mão de obra, essa história toda, né? Trazem os negros e nessa mistura de europeus com os nativos daqui, os primeiros povos daqui e os negros, começa a nascer essa figura que sou eu, né? Eu sou fruto dessa mistura. Como você se define? Como você se autodefine racialmente? Olha, na minha certidão tem um nome que parece uma coisa que eu não parece outra coisa. Phaeodéramo, que é o pardo. Quando eu li a primeira vez, parecia nome de doença, né? Parecia nome de remédio, né? Eu sou pardo, né? Dizem que eu sou pardo. Eu fui fazer numa leitura de Búzios um pardo. Um pardo que se assume pardo, né? Que diz textos assim belíssimos e tudo. Aí aqui, no Viva o Povo Brasileiro, eu estou fazendo um pardo. Será coincidência isso? Na Colas, né? Terminou um espetáculo, na semana seguinte eu já estava aqui. Outro. Para fazer outro pardo. Mas assim, um pardo que é dito em cena que ele é um pardo. Sim. Então acho isso muita coincidência. Embora esse daqui negue. Sim. Né? Esse é o Amileto. Esse é o Amileto, esse grande filho da mãe, né? Mas eu não sei, assim, eu não sei me definir. Eu não sei, mas não sei mesmo, não é achar, não sei me definir. Eu não sei me definir. Mas assim, eu sou, meu avô materno era um negro, casado com a minha avó, uma cigana. Linda, 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 linda. Uma figura branquinha, baixinha, cabelo enorme. Viveu 104 anos e 10 meses. Uau! Fez a passagem tem uns 2 anos, mais ou menos. Pela parte paterna, sertanejos. Então, eu me defino como um calango. Sabe assim, eu fui feito para andar. Eu tenho pouco percentual de gordura. Eu era atleta, eu corria 30 quilômetros por dia. Se eu não corresse também, eu pirava quando eu morava lá no interior. Então, eu me identifico muito com essa figura do sertão. O sertão é uma coisa que me encanta. Né? Quando eu passo de carro naquelas paisagens, muita gente acha feio, eu acho lindo. Assim, aquelas casinhas simples, sabe? Aquele povo que conversa pouco. O sertanejo tem um céu na cabeça que parece que está aqui bem próximo deles. Quase não tem vizinhos, né? Deve conversar consigo mesmo e com alguém que ele acredite que seja o Deus deles, né? E tudo. E essa figura, essa herança também que vem do meu avô, né? Quando eu era criança, me chamavam de beiço de sola, que eu tenho uma boca grande. Eu tenho aquele calcanhar assim um pouco para trás, zebrinha fala, ó, o negão tá aqui, zebrinha quando... ó, sabe? Então, assim, eu sou muito feliz com essa mistura que eu sou. Mas acho que essa palavra Certo. diz muita coisa, porque o pardo é exatamente o mestiço. É o mestiço. E aí... A mistura. O Viva o Povo Brasileiro traz essa questão, não é? E eu acho assim muito oportuno essa peça. Para mim, esse é o tema do momento. Quando eu vejo assim, Viva o Povo Brasileiro, eu comecei a ver agora nas placas de divulgação nas ruas e tudo, essa eu acho que é a grande questão do Brasil, é a gente refletir, depois de tudo que passamos, né, com um governo que foi na contramão, que foi na destruição do que nós somos. Graças a Deus a gente tem um outro governo que tem outro olhar, né? Sim. Exatamente oposto para isso. E essa é a grande discussão, assim, né? Para onde é que nós estamos olhando? Será que esse povo não tem um espelho? Não para ficar, né, o tempo inteiro se admirando na frente do espelho, mas para se enxergar. Então, o Viva o Povo Brasileiro, a peça, é um espelho. Eu penso que a plateia vai estar diante de um espelho. Não tem
nenhum de nós brasileiros que não esteja sendo refletido e abordado dentro dessa obra, por João Baldo Ribeiro, né? Com certeza, é verdade. E assim, a peça traz essa reflexão, né? Do que somos, por que somos assim, e por que de tantos erros, de tanta insistência, de tanta falta de compreensão, e também dando para nós a possibilidade da gente se valorizar mais, né? Assim, através dos personagens. A gente tem uma figura como Maria da Fé, que eu penso que é o Brasil daqui para frente, né? Sempre foi, desde quando ele escreveu, e é esse pensamento de reconhecer o valor que nós temos e que nós somos, né? E às vezes não enxergamos, né? Isso fala muito sobre o seu personagem, né? O Amileto, que não consegue se ver da forma que é, ou pelo menos não consegue, ou pelo menos renega, vamos dizer assim, a sua ancestralidade e tal. Por que você acha que isso acontece, Jackson? Por que você acha que a gente ainda tem... A gente sabe por quê, né? Mas acho que é importante falar sobre isso, assim. Por que hoje a gente ainda vê tantos amiletos, tantas pessoas que têm tanta dificuldade de enxergar a sua racialidade? Olha, quando teve a eleição para presidente que o outro lá ganhou, Haddad era candidato, né, a presidente da República. Aí, num determinado momento, lá em Salvador, quando ele esteve lá, eu fui para vê-lo no meio da multidão. E tinha uma multidão ali no bairro de Ondina, na orla de Salvador. Aí, de repente, ele chega num carro pequeno de carroceria baixa, onde você podia pegar na mão dele, seria possível. Aí, naquele momento, me veio uma coisa que não foi racional, foi uma coisa rápida assim que veio na minha cabeça, que era o seguinte: somos uma tribo só. E essa tribo, Brasil, aquilo me veio no meio daquela multidão. Era uma energia que eu vi circular ali, daquele povo todo, para ver aquele homem como se fosse o salvador da pátria, né? Que infelizmente às vezes a gente fica buscando um salvador da pátria. E me veio uma coisa assim, que somos uma única tribo, aonde essa tribo é formada por pessoas que foram colonizadas e por colonizadores, na mesma tribo. Então, eu vejo que é um pouco isso. Nascemos no mesmo lugar, né, dessa mistura toda, e temos esse pensamento, uns do colonizado, aquele pensamento de quem sabe quem é, de quem vive em harmonia com a natureza, de quem sabe a riqueza que é a nossa cultura, e um irmão dessa mesma tribo que pensa como colonizador, que quer vender aquele outro irmão, que quer vender, sabe? Então, o Amileto, ele é isso, ele tem aquele complexo de vira-lata, que Nelson Rodrigues tanto fala. Ele não sabe o valor que tem essa mistura de raças, que eu tenho certeza que a grande riqueza nossa de brasileiros talvez seja a nação mais rica por esse aspecto, né? Porque aqui, quem chegar aqui vai fazer parte dessa coxa de retalhos, vai ser mais um retalho para formar esse tecido, né, imenso de retalhos que é o Brasil. Aí o Amileto, ele representa essa figura. Assim, para mim é o personagem mais difícil. Por que é o mais difícil? Porque tem um texto que ele fala, que vai ser o último texto dele na peça, que eu tenho... Só de falar eu me emociono, assim, porque eu tenho vergonha de dizer. Eu sei qual é o ofício do ator. O ator é para fazer o que, né? Mas eu tenho vergonha de dizer aquilo, sabe? É muito baixo, é muito sem consciência, é muito sem noção. E ele é uma pessoa sem noção. Quando meu filho, Cauê, meu filho mais velho, eu falando da peça com ele lá em Salvador, aí ele se assustou com as coisas que eu disse a ele que o Amileto ia fazer. Aí ele pegou e leu, ele falou: meu pai, ele também é vítima. É um personagem muito bonito, assim, um personagem muito bacana dentro de uma obra, porque a obra existe para poder jogar luz na plateia.
Então, ele também é meio assim falar disso, mas ele também é vítima de um sistema. O problema é que ele faz parte desse sistema opressor, onde a pessoa tem que ser de determinada forma, onde o preto é oprimido, é o mais oprimido, o preto e o indígena, né? Que assim, praticamente poucos indígenas a gente tem hoje, assim, né? Um massacre muito grande. Então, quem é esse Amileto? Amileto é essa pessoa que a gente quer expulsar, no sentido de fazer ele se transformar, né? E a peça faz muito bem isso. A cena final dele, André tem uma cena que eu não sabia exatamente como fazer essa cena, como falar esse texto, e ele faz com que o povo brasileiro, né, desse espetáculo expulse literalmente ele sai de cena, ele é expulso assim pelas pessoas de uma forma muito bonita, no silêncio, assim, sabe? Então, Amileto é esse monstro que a gente precisa matar. E agora, como matar ele? Mata ele com educação, mata ele mostrando para ele que ele tem um valor, que não é querer ser o que ele não é, né? Querer ser europeu, querer ser inglês. De um trabalho de autoestima, né? Porque a gente nasce, cresce com referências altamente eurocentradas a vida inteira. Então, obviamente que tudo ligado a uma estética, a uma cultura afro-brasileira, sempre foi desvalorizado aos olhos da maioria das pessoas. Então, se o pardo, como é o caso do Amileto, ele tem esse lugar de alguma passabilidade, de alguma possibilidade de se assemelhar mais a um ancestral branco do que ao negro, ele vai fazer o que ele puder para que isso aconteça. Isso não é diferente de uma realidade que a gente vive no nosso país até hoje, o tempo inteiro. Assim. Acho que a gente está vivendo uma época em que cada vez mais a gente tem essa consciência racial, esse lugar de orgulho da nossa estética, da nossa cultura, mas durante muito tempo, e para muita gente até hoje, sempre existiu a cultura de negação de tudo que viesse da parte ancestral ligada aos negros, né? Às pessoas pretas. Então, é a coisa de a vida inteira alisar o cabelo, não por opção, não porque você simplesmente quer, porque você pode ter o cabelo como você quiser, na minha opinião. A questão não é essa, a questão é o lugar de alisar para que você fique mais próximo de uma estética branca. Né? Esse é o lugar problemático da coisa, e é o lugar que muitas vezes o pardo se colocou uma vida inteira porque foi obrigado a isso. Ele tinha alguma possibilidade, então era um lugar meio de sobrevivência. E de alguma maneira, sem generalizar, porque eu acho que nada pode ser generalizado na vida, mas de alguma forma num lugar de baixa autoestima também, na medida que um lado é muito valorizado socialmente e o outro não, né? Exatamente. Então você passa uma vida toda buscando uma estética para esconder um pedaço do que é a sua constituição também, né? Quando eu cheguei na escola de teatro em Salvador, 1990 por aí Jerônimo lança aquela música Eu Sou Negão, Meu Coração é a Liberdade. Liberdade, para quem não sabe, é o bairro de Salvador onde tem a maioria negros, né? Onde tem o Ileaê, sabe? Você entra em Salvador, no bairro da Liberdade, você está na África. Você olha assim, sabe? Então, essa música foi muito importante quando nós descíamos a Avenida 7 e aqueles negros, né, no 80% pelo menos da população de Salvador, cantando Eu sou negão, meu coração é a liberdade. Então, trazendo essa consciência que você está falando, que esse povo não sabe, nós não temos, né? Então, a importância dessa autoestima, de começar a deixar de alisar o cabelo. Eu lembro que em Salvador, ali no bairro, ali na Federação, quando eu subia de ônibus indo da escola de teatro para minha casa no Rio Vermelho, ainda tinha uma plaquinha numa casa, alisa-se cabelo, né?
Hoje em dia, eu não tenho visto mais essas placas, alisa-se cabelo. Então, as pessoas passaram a... Ter orgulho, né? Porque... Das suas né, características. Isso é muito importante, né? Então, o amuleto é essa figura que tem uma mãe preta, retinta, e que ele esconde, sabe? É outra cena, assim... Essa cena é uma das mais terríveis, assim. Porque o camarada que é capaz de fazer isso com a mãe, ele faz com a nação, não é? E o amuleto é isso, essa figura que tem uma trajetória que caminha para a política. Então, a gente precisa matar, né, entre aspas, né? A gente precisa transformar, fazer jogar uma consciência, né, uma luz na consciência dessas pessoas, porque essas pessoas, esses amuletos, muitas vezes eles estão dirigindo as grandes televisões, eles estão com a imprensa na mão, eles estão nos lugares de poder político, eles são o poder, eles são a casa grande que oprime a senzala, né? Então a gente precisa mudar isso. E a peça traz essa reflexão da melhor maneira possível, né? João Baldo... E você faz isso brilhantemente, brilhantemente. Essa cena é uma daquelas que a gente assiste assim, fica muito reflexiva. Tenho certeza que as pessoas vão... A cena com a mãe. Com a mãe. Com Ju Colombo, né? Ju Colombo, eu não conhecia. Eu não assisto televisão. Ela faz televisão, né? Tem uns 12 anos que eu não tenho televisão na minha casa. Eu me libertei da televisão. Não é fácil se libertar da televisão. Não é mesmo. Porque a gente nasce e já tem televisão na nossa casa. No meu caso, não. Eu tenho 57 anos, na minha casa não tinha ainda quando eu nasci. Mas bem cedo já tinha. Hoje em dia, não. A criança nasce e tem televisão. Talvez até mais isso, celular, né? Está transformando por isso aqui. Mas eu não assisto. Aí eu venho e conheço essa figura aqui. Primeiro que ela é uma pessoa encantadora. Adorável. Ela já me recebe, como recebe todo mundo. Com aquela gargalhada. Aquela gargalhada e tal e tal. Mas Ju Colombo é uma das maiores atrizes que eu já vi na minha vida. Ela é espetacular. Sabe? Da minha vida, de todas as grandes atrizes que tem nesse Brasil. E são muitas, né? Ela é uma das maiores atrizes. Aí, contracenar com ela, eu falei pra ela outro dia que eu disse pra Osmar Prado, quando eu fiz com ele Renascer, eu falei, Ju, parece uma pretensão, mas não é o que eu vou dizer. Eu cheguei para Osmar e falei, Osmar, é fácil contracenar com você. Por quê? Porque ele vem tão personagem que eu já não estou conversando com Osmar Prado. Porque quando dois atores estão ainda criando ali os personagens, a gente é capaz de ver a insegurança no olhar do outro e sabe que ele está vendo a nossa insegurança também. Mas quando ele vem tão personagem, eu falo, agora só resta eu também ser personagem, então fica mais fácil. Ju é assim. Ju é uma máquina, sabe assim? Eu costumo dizer que é uma Ferrari, porque quando eu dirigi Círia Coentro, que é outra grande atriz, eu falei, Círia, eu posso dizer que eu já dirigi uma Ferrari, sabe assim? Que é essa atriz que não tem limite, né? Não tem... Eu sou um ator cheio de limites, sabe? Muitos limites. E o teatro, ser ator para mim é o lugar que eu escolhi inconscientemente para saber quem eu sou. Esse é o meu ofício no teatro. E nesse saber quem eu sou, eu só estou conversando com você aqui porque eu faço teatro. Eu era daqueles alunos que tinha medo de professor, por timidez, entendeu? Assim, que não conseguia falar e tudo. Então eu só estou falando aqui com você. Não importa o que eu esteja falando, mas eu estou falando é por causa do teatro. Mas eu sou uma pessoa tímida que finge que não sou. As pessoas não... Você é uma atriz, então... Maravilhosa. Mas é porque as pessoas sempre acham que eu não sou tímida, mas na verdade eu sou. É porque só eu sei, é um segredo meu. Mas mas é isso. Mas é verdade, assim, eu sou tímida assim. Eu também tenho uma formação de atriz lá atrás, na minha juventude. Então foi o que te salvou. Que eu acho que, sem dúvida nenhuma, me trouxe alguns recursos, vamos dizer assim, né, nesse sentido. Mas sim, fiz Unirio há muitos anos atrás, assim. Cheguei a me formar. A arte salva. A arte salva. Salva, mas salva mesmo. Inclusive a pele em momentos de timidez. Salva mesmo, salva. Mas quando eu estava falando do amuleto, eu lembrei de um poema, que é o seguinte, Augusto dos Anjos, Versos Íntimos. Tem uma frase nesse poema que tem um pouco a ver com isso. Ele diz assim, vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, somente a ingratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Essa é a frase, sabe?
Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo, amigo, é véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te beija. Esse poema é lindo, né? É lindo. É lindo. Augusto dos Anjos é... É lindo. E assim, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Então, é uma selva, esse povo brasileiro, né? O Brasil é essa selva e que muitas vezes as pessoas, né, para não serem devoradas, elas têm que ser fera. E o cuidado que eu procuro ter é de não deixar que me devorem, mas não retribuir da mesma forma, né? Como é que eu vou deixar que não me devorem e não me tornar essa fera que é esse povo nessa selva que é a cidade, que é o povo na civilização, né? É uma busca diária, né? É uma vigilância. Diária, assim, diária, sabe? Exato. De se vigiar também, né? Com certeza. É lindíssimo mesmo esse poema. E já que você entrou na coisa do poema... Eu brinquei com você, falei, vamos fazer desse bate-papo um sarau, porque a poesia né, é o meu lastro como ator. Eu estreiei no teatro dizendo um poema de Augusto dos Anjos, que não foi esse. O poema Negro de Augusto dos Anjos. São 22 estrofes de 4 versos. Eu memorizei numa noite, mas aí o HD estava zerado. Não, mas você tem uma facilidade de memorização. Não tenho, não. Ah, tem? Não. Mas, como não? Não, eu trabalho igual o cara que construiu isso aqui, né? É pedra sobre pedra, assim. A memorização é isso, né? Mas quantos poemas você sabe de cor? Uns 180. Ah, ele não tem uma boa... Não, mas olha, Como ao longo de 39 anos, certo? Não, mas mesmo assim, a gente vai esquecendo alguns para entrar em outros na memória. Não, é o contrário, é igual isso aqui. Quando você põe um poema que é essa pedrinha, aí tem outro, aí cabe outro. Essa base aqui, você pode subir andares, entendeu? A memória, ela cresce quando você põe coisa dentro dela. Ela amplia. Interessante, de São fato. Compartimentos aí. Mas você, eu acho que você tem sim um talento para decorar coisas. Não sei, você está sendo Leila. muito duro com você mesmo. Não, é sério. Olha, é doloroso. É doloroso. É martelo. Eu queria ir para a praia, eu tenho que... Se eu for para a praia, eu não memorizo. Não memorizo. Porque o meu mestre espiritual, ele usa um termo, né, nas palavras dele, que é o pensamento preso. Então, a memória funciona com o pensamento preso, certo? Que é o seguinte, quando você está interessado em alguma coisa, você só pensa naquela coisa. Sim. Você só pensa naquilo. Aí as pessoas dizem, Jackson, como é que eu faço? Você tem uma memória maravilhosa, como é que eu faço para memorizar um poema? Eu falo, você tem que ficar com o pensamento preso nele. Não adianta você falar, eu quero memorizar, é bonito. Aí a pessoa ligou para ir para o aniversário e você vai, deixou o poema lá. Aí quando você volta, amanhã tem praia, você vai e deixou o poema lá. Você vai memorizar, entendeu? Exato. Quando eu gosto de um poema, eu quero ser aquele poema. Então, eu quero ser ele. E o poema, para mim, é o meu norte, é o meu farol, é ele que me guia, entendeu? Então, eu tenho poemas na minha memória que, se a pessoa quiser saber quem eu sou, é só ouvir os poemas que eu digo, certo? É o que eu pretendo ser. É um deslumbre te ouvir falando um poema. Inclusive, recentemente, eu tive a oportunidade de estar num evento onde você entrou num teatro sem nenhum outro recurso além do seu próprio corpo, porque você não estava na Sala Cecília Meirelles, exatamente, na posse de Maria Marighella, um teatro lotado, e você entrou no teatro e todo mundo se calou diante da sua poesia. Você falou aquele texto lindamente, subiu no palco, era um texto que não era curto, e as pessoas te ouviram do início ao fim em silêncio. Eu achei aquilo uma coisa espetacular. Eu emendei alguns poemas, né? Para ela, para Maria Marighella, né? Para aquele momento ali. Né? Entrando como presidente da Funarte. Na Funarte. Aí eu gosto de fazer isso, emendar, mas emendar sem botar nada, nenhuma palavra que não seja o final de um e o começo do outro. Aí eu faço muito isso. Às vezes, quando me chamam para alguma coisa, faça ali 20 minutos, sabe, de meia hora. Aí eu penso antes, mas tem horas que eu começo, mas eu deixo para fazer a emenda também lá. Às vezes dá certo, às vezes eu titubeio um pouquinho entre uma coisa e outra, mas aí vou...
Mas tem um poema que eu quero dizer, de Ramon Vani, que eu falei assim, para saber quem eu sou, então vou começar a dizer alguma coisa para... Por favor. Pé no Chão é o nome do poema de Ramon Vani, que está no andar de cima. É um dos maiores atores que eu já vi na minha vida, de Buerarema, vizinho à minha cidade, Itabuna, um cara que nasceu e se criou muito próximo da floresta. Eu nunca quis sair de Itabuna por isso. Itabuna, qualquer lugar da cidade que você está, se você pega um carro e vai para qualquer direção, em menos de 10 minutos você está naquela Mata Atlântica que se mantém viva por causa do interesse do cacau. Graças a Deus, tem um cacaueiro ali para manter a floresta viva. Aí Ramon Vani, ele diz assim: padecemos nós, Padre Cícero, Jesus Cristo e Lampião. Padecemos nós, estudante e povo, Padre Cícero, Jesus Cristo e Lampião. E pá, dissemos sim, quando havíamos de dizer sim, e padecemos. Pá, dissemos não, quando havíamos de dizer não, e padecemos. Pá, quando resolvemos parar de padecer neste país de pândegos, paralelos, paralelepípedos, verde e amarelo, pé de cabra, pé de coelho, pé de moleque, pé de saci, pé no chão. Quando os eleitos viram a cara e viram o tempo, pé no chão. E a gente que vai votar com a cara virada, pensando que sabe de quase tudo, pensando que sabe de quase nada, pé no chão. Para se ser feliz nesse imenso e belo país, pé no chão. Mesmo numa viagem de avião, pé no chão. Ramon Vani. Gente. Ele é maravilhoso, né? Ele brinca com as palavras assim, ele faz malabarismo com as palavras. É uma beleza. E como é que surgiu essa sua paixão pela poesia? Você lembra quando você decorou a primeira poesia na vida, que você falou assim, isso aqui é uma coisa que vai fazer parte da minha vida porque não tem como não fazer? Tem um amigo meu que ele é músico, poeta e professor de filosofia que está morando em Portugal, Fernando Caldas. Ele me convidou um dia para um evento e pediu para eu dizer um poema, que é esse poema que eu falei, o poema Negro de Augusto dos Anjos. E eu encarei, eu tinha 16 para 17 anos, eu memorizei de noite em casa para dizer no outro dia. Disse no outro dia, não sei como eu disse, mas disse. E eu passei a ter um encantamento muito grande por conta da estrutura da escrita, que é o mínimo de palavras para expressar o máximo de coisas, né? Isso é a poesia, a palavra poética. Eu conversando, depois de 30 e poucos anos, assim, onde as pessoas me anunciam, agora Jackson Costa vai dizer um poema, Jackson Costa vai dizer uma poesia. Eu ficava, o que é poesia e o que é poema? Eu perguntei a ele, a Rui Espira Filho, que é um grande poeta baiano, numa conversa com ele. Me chamaram para entrevistar ele, por ser ator que trabalha com a poesia. Isso foi lá na Petrobras, na Bahia, no auditório lá deles. Aí eu perguntei a ele uma hora, Rui, o que é poesia e o que é poema? Aí ele me respondeu, ele é professor também, da forma mais simples que eu não sabia. E muito clara. Poema é uma estrutura literária que tem que ter poesia. Simplesmente assim. Então, assim, eu sou de um lugar, de Itabuna, onde tem muitas pessoas que querem ser poetas e não são ainda. Para ser poeta, assim, precisa querer e, quem sabe, numa outra encarnação a pessoa pode ser. E que escrevem algumas coisas e publicam, gostam de publicar nos jornais de lá da minha região, do Cacau, para ter o nome poeta, sabe assim? Aí, quando ele me falou isso, eu vi que tem muita gente que escreve estruturas literárias que não tem poesia, então você não pode nem dizer que é um poema, entendeu? Então, meu sonho é um dia ser poeta. Um dia que eu falo eu acredito na reencarnação. E eu penso que eu estou no caminho, porque eu estou buscando. Pode ser que um dia eu seja poeta. Meu filho mais velho, Cauê, é poeta. Certo? Ele é poeta mesmo, desde 5 anos de idade que ele escreve poesia. Eu estava estudando um texto de um filme na Bahia, estou querendo lembrar o nome do diretor, meu amigo, não estou lembrando, mas vou lembrar. Sobre Gregório de Matos. Então, um poema de Gregório de Matos que meu filho, Cauê, com 5 anos de idade, antes de ser alfabetizado, ele seria no ano seguinte, e a minha primeira plateia são meus filhos e minha esposa, Yolanda. Aí ele gostou da sonoridade do poema de Gregório, que ele une o tupi com o português. Ele fala assim, indo à caça de tatus, encontrei Quatimondé na cova de um jacaré tragando 13 teius.
Eis que 2 surucucus, como 2 jaratacacas, vi vir atrás de umas pacas, e a não ser um preá, creio que um tamanduá não escapa às jebiracas. De massa um tapiti, um cofo de sururus, 2 pulsás de baiacu, samburá de murici, com uma raiz de aipim enfiada no imbé, vos envio de Passé, Guaiamu e Caiaganga, que são lá de Jaratacanga, Bagre, Timbó e Ampupê. Minha rica Cumari, minha bela Camboatá, como assim de Pirajá me desprezas, Tapiti? Não vedes que Murici sou desse zóio Timbó, amante mais que um cipó desprezado em Ampupê, pois se eu for a um Zabelê, vos mandaram Miraró. É um indígena contando das coisas que ele foi pescar, caçar, para poder dar para essa outra indígena que ele está apaixonado. Aí Cauê, ouvindo isso, ficou encantado com a sonoridade. Claro. Eu ganhei uma cadernetinha que na contracapa tinha um desenho de Castro Alves com um trecho do poema O Livre América. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Aí dei para Cauê, para ele me liberar para poder memorizar o texto, senão ele não me deixava memorizar. Aí Cauê, toma aqui, vai escrever. Assim, aí quando eu fui... E ele foi mesmo. Não demorou pouco, ele voltou. E ele tinha... Aí quando eu li com aquela letrinha que... Sabe aquele V que parece um rabinho de porco, aquelas... Né? A criança... Aí tinha um poema dele que era assim: o vento bate nas janelas, as baleias tocam sino e também comem, as frutas amadurecem, tudo vira uma festa, caricia uma festa com os pastéis sapecas. Uma amiga minha levou isso para São Paulo e um amigo dela botou isso na tese de surrealismo. Aí, quando eu passei a página, tinha assim, um poema erótico, com 5 anos. Você me quer e eu te quero. Sou um homem bem homero, cascudo e não penero. Agora é 30, não 0. Venha mais que eu te quero. Vamos deitar, se amarrar. Vamos até lá. Um poema erótico. Olha! Aí passei a outra página e tinha outro. Que aí ele traz para mim, com 5 anos de idade, a compreensão do meu ofício como ator e do escritor. Ele disse assim: Gregório pariu meu pai. Ele tinha ouvido eu falar Gregório de Matos. Gregório pariu meu pai. Meu pai pariu Gregório. Gregório perguntou à rainha onde foi que a poesia nasceu e a rainha respondeu que foi na Bahia que nasceu a poesia. Tudo com rima, tudo, sabe? Com 5 anos de idade. Aí eu passei a dizer os poemas de Cauê. Eu digo um de Gregório e digo um dele. Eu digo com ritmo, com banda, sabe assim? Eu vou no Olodum, aquela bateria ali com 100 percussionistas, e eu mando os poemas de Castro Alves, de Gregório. Aí digo um de Cauê e falo os autores. Eu sempre digo o autor depois do poema. Cauê, tímido, parou de escrever. Começou a desenhar. Aí eu falei assim, eu vou pegar e vou entrar em cena com seus desenhos assim na cabeça, assim, né? Pirraçando ele. Mas aí o tempo passou e Yolanda descobriu que ele criou um espaço na rede social. Eu sou péssimo para achar o nome disso. Um blog com um nome fictício e que ele botava os textos, mas ele não abria assim para as pessoas, era para, sei lá, para um ou dois amigos. Com poemas assim, mais atuais, então ele não parou de escrever. Cauê escreve. Beleza, é um talento enorme, né? Cauê é poeta. Eu quero um dia ser poeta. Um dia que eu falo, eu não tenho pressa, entendeu? Me chamam de poeta por dizer poemas. E aí também eu passei a ver que poeta não é só quem escreve poema. Poeta é quem olha do alto. Né? Quem olha do alto é essa pessoa que a gente vive numa cidade, é um labirinto, né? Então às vezes a gente não sabe o que é que tem aqui atrás dessa parede, a gente quer ir para uma rua que às vezes está aqui atrás, a gente não sabe. Mas quem olha do alto sai do labirinto, né? Consegue os caminhos e tudo. Então, por gostar de poesia e por trilhar esse caminho, por querer esse caminho, diretores meus de teatro falam, já que você é poeta, já que você é poeta. Mas não sou poeta de escrever. Às vezes eu escrevo algumas coisas em forma de letra de música, sabe? Aí libero para alguém musicar. Maravilha. Você é músico também? Não. Meu sonho é, na próxima encarnação, eu quero vir poeta e músico. Pronto, aí eu me resolvo. Mas eu sempre trabalhei muito com músicos. Eu sempre gostei de estúdio musical, sempre... meus amigos de banda sempre me gostam que eu apresente a banda, porque eu faço um jeito de preparar a plateia com poemas para poder a banda entrar e tudo. E nessa é que eu comecei a fazer um trabalho
de dizer poemas com música. Porque eu falava, então faz um som aí no teclado, sabe? Isso lá no interior. Quando eu cheguei em Salvador, não foi mais só o teclado, é também a percussão. E aí eu faço um trabalho percussivo, com poesia, que começou chamado Poesia e Bateria, depois virou A Coisa. Que virou A Coisa. E que já passou a ser o Sarau do Poeta, que é com uma base rítmica, né? E Roberto Mendes, grande compositor lá de Santa Amaro, ele fala que eu estou inventando o rap baiano, porque não tem aquela cantilena do rap americano, não é aquilo. É um poeta que tem o luxo de ter uma banda para dar suporte à palavra. É maravilhoso, essa definição é maravilhosa. O rap baiano, maravilhoso. Ah, que maravilha, eu queria muito ter a oportunidade de assistir um dia. Tomara que você tenha um dia. Show, A Coisa é mais difícil, porque aí eu tenho que parar, ensaiar com 5 músicos, bateria, baixo, teclado, percussão e guitarra, rock and roll, assim, é onde eu me sinto poderoso. Para mim, eu sou, naquele momento ali, um poeta luxuoso que tem uma banda meio rap, meio grafiteiro, é meio rua, sabe? Maravilha. Onde eu faço, cada poema, uma estrutura musical. Então, eu não sei de música. E Roberto Mendes fala, é bom que você não saiba, porque o que eu faço não é uma música convencional. Por exemplo, uma batida, uma virada de bateria, para mim é um estímulo para eu dizer o texto. Claro. Brau me chamou para gravar um poema na Timbalada quando eu fazia Castro Alves, na Bahia. Ele viu uma foto minha lá no outdoor, e aí a produção me ligou perguntando se eu queria gravar um poema com a Timbalada. Imagina, eu falei, quero. Aí me deu uns horários, eu escolhi o último, que era meia-noite. Aí quando eu cheguei lá, naquela época, a gente não tinha um estúdio em cada casa, então tinha a WR, que era o grande estúdio lá de Salvador, e eles estavam lá, e eu fiquei dentro do aquário assim, botei o fone, primeiro ele falou, faça o que você quiser, aí gela, né, o ser humano. Com certeza. E ele soltou, primeiro ele tinha mostrado, Jackson, é uma pesquisa de ritmos afro e caribenhos, aí falou pro cara do estúdio, solta aí para o cliente, aquelas coisas de Brau, né? Faz um som bacana aí. Então, eu nunca ouvi aquilo, era uma orquestra, para todo canto tinha um tambor. Ele falou, vai, faça o que você quiser. Aí tá, eu botei o fone aqui no ouvido e eu vinha do interior, onde você diz poemas assim, às vezes com alguma harmonia, você tem um tempo para dizer aquilo. Aquela pressão de tambores no meu ouvido, a imagem que eu tive é como se fosse um rolo compressor, que eu tinha que andar, senão ele me atropelava, mas andar é dizer o texto. E aí eu fui dizer um poema, que é o Prosoema pro Ceará, de Ramon Vani, que começa dizendo, eu não vivo a tomar banho no Rio Grande do Norte, nem a tomar banho no Rio Grande do Sul, porque só vou ao Rio de Janeiro em janeiro. Aí eu fiz eu, e esqueci o resto. E eles lá, mais de 50 timbaleiros, na arquibancada, esperando. E eu, tentando lembrar. A segunda vez, na barulheira. Aí eu fiz eu a terceira vez. Aí lembrei. Aí eu fiz eu não vivo, eu não vivo, eu não vivo. Malandramente eu fiz de conta que eu tinha repetido 3 vezes. Aí eu fiz eu não vivo, eu não vivo, eu não vivo. Eu não vivo, eu não vivo. Aí saí brincando com aquilo, eles rolavam de rir pra lá. Aí uma hora, o poema diz assim, eu conheço aquele buco-buco. Aí quando eu falei, eu conheço aquele buco-buco, os tambores fizeram... Aí eu fiquei ali, eu conheço aquele buco-buco, aquele buco-buco, aquele buco-buco, aquele buco-buco. Aí o tambor... Aí eu saí, eu falei, aquele aglomerado de pessoas, sabe? Eu saía catando ficha. Acabou eu morrendo de vergonha, abriu a porta do estúdio, Brau, que maravilha e tal, sabe assim, todo mundo enlouquecido. Eu quero muito assistir isso. E eu não sabia. Dia, hein? Mas eu vou dizer então esse poema para você, que eu falei dele, que é talvez os poemas que eu tenho mais dito ao longo desses anos todos, é o Navio Negreiro de Castro Alves e esse Prosoema pro Ceará de Ramon Vani, que diz assim, eu não vivo a tomar banho no Rio Grande do Norte, nem a tomar banho no Rio Grande do Sul, porque só vou ao Rio de Janeiro em janeiro. Para que ficar com esse sabor acre das agonias brasileiras e estrangeiras catastróficas universais? Eletronizar a cabeça Sergipe, ora, o Colômbia, já está de volta à terra. Eu sou daqueles que ama Amazonas, ama Pacas, das histórias brasileiras, a própria história, Alagoas. Ir para o mar? Não. Mar tem boca de fome. Eu sou como os matutos do norte do rio Macuco da minha terra. Quando pescam à noite, gritam de suas canoas. Tem piau, baixinho para o peixe não ouvir.
Se tem alguém doente na roça, botam na maca, pá, chega na cidade, quem é que manda a procissão parar? Parar? O poema? Para quê? Paraná? Dá. Paraíba. Respondem ríspidos os coronéis, e não tem Mato Grosso do Norte, tem Mato Grosso do Sul que não respeitem seus facões. E se não fosse tanta fauna e tanta flora, o Brasil ia, leia-se Brasília. Eu juro pelo divino Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina, que não me interessa ser tão rico de possuir as Minas Gerais. Eu prefiro arriar este barco de ideias em qualquer porto seguro, acordar num belo horizonte, ter nascido numa Bahia e pensar mais sobre o povo, porque dele eu nasci. Eu conheço aquele buco-buco, aquele aglomerado de pessoas meio motins, meio guerrilha de boca e buco-buco. Chega a polícia e Pernambuco. Se ficou faltando algum estado, o meu está de graça. Mas a culpa foi do território do coronel Fernando de Noronha, Roraima e Rondônia, que entraram neste prosoema pro Ceará. Toca, tins, palmas. Amonvando. Ele ainda pede palma no final. Jackson, querido, muito obrigada. Maravilha. Muito obrigada. A gente não podia estar encerrando de melhor maneira com esse poema lindo. Que tem a ver com o Viva o Povo Brasileiro, que tem a né? ver com o Viva o Povo Brasileiro, é falando sobre a gente. E a gente aproveita para convidar todo mundo para assistir o nosso espetáculo e convidar vocês também a assistirem os outros episódios do nosso Sarau de Ideias. E queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigada, querido. Foi maravilhoso poder ter você aqui com a gente. Eu que sou grato. Viva o Povo Brasileiro de 25 agora de agosto até 1º de outubro, né, no Teatro Riachuelo. 20 horas sempre, né? Então, vamos lá. É isso. Grato a você. Parabéns aqui pelo espaço. Obrigada, Sarau de querido. Ideias. Beijo grande.